E aí, família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma análise aqui no canal. Lembrando que hoje são 5 vídeos. Acabamos de fazer Bitcoin, Ondo, EV, Ethena e vamos finalizar essa sequência de análises com a criptomoeda Ether Vista. Já percebi que se eu não analisar Ether Vista, logo eu serei linchado. Então vamos aqui para a criptomoeda Ether Vista, tá? Inclusive, família, tivemos uma live exclusiva para os membros do canal nesta quarta-feira que foi sensacional. Te convido a fazer parte aí desse grupo, dessa família, tá? Sendo um apoiador aqui do canal, tá? Pelos benefícios que eu te entrego. E um deles é você conseguir assistir todas as minhas análises com antecedência. Só para vocês terem uma ideia, esse vídeo que eu estou gravando agora da Ether Vista é 7h20 da manhã, só que ele só vai ser postado aqui na plataforma para os não membros, tá? Para quem não é membro, às 19 horas da noite. E se você for um membro apoiador, você vai conseguir assistir esse vídeo antes das 7h30 da manhã, tá? Então, com muitas horas de antecedência, tá? Então te convido todos os links estão na descrição, bem como o nosso grupo de Telegram, que é gratuito, tá? Também é uma comunidade fantástica que compartilha muito conhecimento lá dentro desse grupo. E também, né, se inscrever aqui no canal, também lembrando que a inscrição é gratuita, não esquece de ativar o sininho que é importante. Então vamos para a análise da Ether Vista. Tá? A última vez que eu analisei a Ether Vista foi no vídeo 542, ou seja, 10 vídeos atrás. Lembrando que esse vídeo aqui é o 552 do canal. Vocês podem observar aqui, ó, estávamos nesta região dentro deste canal aqui. E o que nós apontamos aqui? Vocês podem ver que não tem nem indicação para cima e nem indicação para baixo. Por quê? Porque estávamos dentro de uma consolidação e foi mencionado no vídeo, como vocês podem observar aqui, uma marcação, o rompimento dessa FIBO de 38%, que era muito importante. Caso os candles fechassem abaixo dessa região de 10 dólares aqui, o preço viria tocar nessa região aqui. Lembrando que é uma região, não é uma única linha, tá? Desse FVG aqui, tá? E vocês podem ver que por muito pouco, mas por um fio de cabelo que ele não mitigou, o que isso quer dizer? Quer dizer que tem mais liquidez aqui nessa região. Então é um pontinho de atenção que a gente fica guardado aqui no sistema, tá? Para futuramente, né, dependendo aqui de como vai performar essa semana, ele vir mitigar aqui essa região aqui, como mencionei, dos 9 aos 8 dólares aqui em Ether Vista, tá? Então o que a gente faz? Quem vive de pasta de museu, vamos dar um pulinho aqui para a semana e vamos especular aqui o que está acontecendo. Quando eu pego assim, quando você navega por um time frame maior e você consegue entender o seguinte, lembrando que cada candle desse aqui é uma semana de negociação, tá? Então nós temos aqui, ó, esse candle para ser fechado ainda. Você faltam aqui 2 dias para fechar esse candle, né? Esse candle vai fechar no domingo. Então pode acontecer tudo aqui nesse candle, pode romper essa máxima, pode trabalhar aqui mais para o centro. Então por quê? Porque ele precisa romper a liquidez ou pode ficar onde está, simples assim. Então tem algumas situações, a gente tem que saber isso, porque a gente tem que entender que ninguém é evidente, né? Ninguém vai especular, não, agora vai vir aqui para o top story, agora vai derreter. Né? Então a gente entende o quê? Vamos tentar interpretar com o que nós temos, tá? O que a gente tem hoje? A gente tem algo que nós chamamos de inside bar, que é um candle dentro do outro. E quando isso acontece, se nós reduzirmos o time frame, a gente vai encontrar lateralização, tá? E essas lateralizações a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque elas, digamos assim, elas não têm um lado de preferência. Deixa eu só apagar esse linezinho aqui, que foi do vídeo 512. Justamente por causa desse equilíbrio que a estrutura acaba entrando. Então a gente tem que aguardar, né? Deixa formar a estrutura e aí sim a gente vai fazer aí a nossa análise com mais precisão, ou seja, com mais segurança também. Porque quando você trabalha dentro de um intervalo, você está propício a ser estopado com muita facilidade, porque ele pode trabalhar com muita facilidade, como mencionei, dentro de um intervalo específico. Então é para isso que a gente está aqui, para tentar minimizar aí as dores e facilitar a visualização de quem ainda está começando aqui nesse mercado, tá? Então olha só, o que nós temos aqui, ó, máximas do mês. Ponto positivo é que nós já varremos esse topo aqui, já capturamos a liquidez desse topo aqui. Então, um belíssimo ponto positivo. Outro ponto positivo. Poderíamos especular um choque nessa região? Poderíamos. O que a gente poderia especular também? Eu tenho essa estrutura. Se você tratar a Fibonacci de retração desse topo, esse fundo, você vai ver que nesta região, vamos fazer, deixa de preguiça. Sabe por quê, pessoal, que às vezes eu não faço? Para não estender o vídeo, tá? Então, olha só. 38% de Fibonacci, ou seja, a gente de fato eliminou aqui essa bandeirinha de queda para um viés de alta. Então eu não contextualizaria um choque nessa região, e sim uma quebra de bandeira. Um choque, né, eu prefiro contextualizar
de uma estrutura maior, né, para validar o nosso fundo, né? Quanto mais nos distanciarmos do nosso fundo, a probabilidade dele retornar e voltar a rompimento aqui, visto que nós já pegamos a mínima do mês e a máxima do mês, é muito pequena de ele voltar, por exemplo, à região dos 6 dólares, tá? Então, entendendo isso, deixa eu só puxar para cá o 38, vocês verem que pegou na tampa aqui no 38, rompemos aqui, então ele desenvolveu na alta. Então, o que a gente entende agora? Nós temos o seguinte, nós temos aqui ó, essa estrutura que está sendo aqui trabalhada. Dentro dessa estrutura, a mesma situação aqui que eu fiz aqui do Fibonacci, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso pegar aqui, ó, retração neste fundo e retração neste topo. Tá? Aqui até posso fazer o seguinte, dá para fazer melhor aqui, pode ver que está fechando acima. Pode ver que todos os candles estão trabalhando acima de 38, que me mostra que de fato está muito forte essa estrutura. Eu posso até diminuir aqui, ó, posso traçar Fibonacci aqui neste topo, a este fundo, tá? Para ficar até mais preciso. E olha só onde é que fica o nosso 38% de Fibonacci, olha os candles respeitando. Então esse ponto aqui em Ether Vista é um ponto muito, muito importante e relevante. Por quê? É a nossa bandeira, como nós tínhamos uma bandeira de queda aqui, né, e ela foi rompida, né, o ponto positivo é que ela rompeu a bandeira de queda e logo ela validou este fundo rompendo esse topo. Ou seja, fizemos aqui o que nós chamamos de choque. Change of character, uma mudança de característica, tá? Então a probabilidade é o que? De nós retomarmos aqui, né, uma correção para dar continuação ao flow aqui, né, do ativo, que é de alta. Mas nós precisamos fazer o que agora? Corrigir essa estrutura, procurando um fundo ascendente, ou seja, muito possivelmente esse fundo que vai formar não vai renovar esse fundo, ou seja, nós temos um fundo ascendente. Tá? Então o que a gente faz? Beleza, entendemos que nós temos uma lateralização, vamos reduzindo o time frame para a gente conseguir especular melhor a probabilidade. Então a gente pode entender que, olha só, nós temos a máxima do dia e a mínima do dia. Pode ver que nós estamos com esse candle dentro desse intervalo. Então quando nós temos, e exatamente dentro desse intervalo, família, nós temos, estamos exatamente em 50% da máxima e da mínima do dia. O que complica um pouco mais a análise, por quê? Por causa do ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, né? Então ela consolida, ela vem fazendo topos mais baixos, fundos mais altos, ela vem fazendo este movimento aqui, ó. Depois eu apago, tá? Não gosto de fazer esse tipo de marcação, que polui o gráfico, olha só. Vem fazendo essa consolidação ao momento que ela faz um estouro. Como nós estamos? Então assim, ó, geralmente quando você olha por aí, né, você vai ver que estamos aqui num triângulo, tá? Simétrico, e os triângulos simétricos, eles tendem a lateralizar e não tem um lado de preferência, diferente de um triângulo descendente ou descendente. Como assim? Deixa eu fazer no cantinho aqui rapidinho. Aqui, ó. Então nós temos um triângulo descendente e esses triângulos descendentes, eles tendem a romper na base. Que base, DK? A base, essa, opa, aqui, ó, topo, fundo, topo e pum. Rompeu na base, né? Então o triângulo ascendente é a mesma coisa, né? O triângulo ascendente, deixa eu ver aqui, já me perdi aqui. Aqui, o triângulo ascendente, ele vai romper para onde? Vai romper para cá. Mas eu digo para vocês o seguinte, depende do contexto aonde ele se encontra, tá? Como assim? Por exemplo, essa lateralização aqui, opa, vou pegar essa ferramenta que é melhor. Né? Essa lateralização, ela se encontra onde? Olha em que contexto ela se encontra. Num rompimento de topo, de validação de fundo, ou seja, temos um choque e uma estrutura extremamente forte. Qual que é a maior probabilidade? É o que vai acontecer? Não sei, que nós não temos bola de cristal, mas a probabilidade de um rompimento para cima. Então o que pode fazer? Ele pode vir pegar aqui a máxima e depois pegar aqui, fazer uma correção buscando aqueles níveis ali, pelo fato desse marvadinho que não ter mitigado esse fair value gap aqui, ó, ele pode retomar aqui, voltar aqui a essa região para fechar essa liquidez ali, tá? Deixa eu pegar aqui, onde é que tá o FVG? Voltar aqui a pegar essa liquidez, né? Fazer o fundo ascendente contra o anterior e aí sim ele voltar aqui a continuação, né, do flow aqui da tendência de alta aqui da intraday, né, do ativo. Então o que nós vamos fazer? Vamos lá. Já entendemos que esse pavio não mitigou todo o contexto que eu já expliquei para vocês. Vamos reduzir cada vez mais. Olha como é nítido a lateralização. Fundo, topo que não renova o topo anterior, fundo que não renova fundo e topo que não renova topo. Então está lateral, é extremamente... e ainda mais para ajudar ainda esse candle, estamos aí no famoso doji, né? Praticamente a mesma força que eu tenho da oferta é a mesma força que eu tenho da demanda, ou seja, realmente em equilíbrio. Por exemplo, tu apostaria para qual lado? Se eu fosse apostar para cima, justamente porque, né, justamente porque estamos
como eu já expliquei para vocês, essa estrutura acima de 38, então essa probabilidade é de fazer o rompimento aqui, buscando as máximas do dia. É claro que ela pode vir fazer esse movimento aqui, perdeu esse fundinho aqui, invalidamos esse topo e ele vem buscar fechar essa ineficiência aqui. Tem todos os detalhes que nesse vídeo, num só único vídeo, não dá para explicar, senão fica muito extenso. É por isso que futuramente eu vou abrir uma sala de membros para colocar todas as minhas análises que eu faço o dia inteiro. E, por exemplo, digamos que nessa sala de membros eu analise a Ether Vista e ela venha para esse movimento aqui, porque é a maior probabilidade. Mas no decorrer do dia, ela comece a performar contra aquilo que nós analisamos na maior probabilidade e faça outras movimentações. No mesmo instante, já vou avisar a comunidade de que o ativo agora ele vai performar e pegar nesse bloco de ordens aqui em tais regiões, né, com alvos, etc. Tudo bem organizado, horários, enfim, família, muito bem organizado isso. Mas isso é um projeto muito bem organizado, mas é um projeto futuro, tá? Não vai ser para agora. Então vamos lá, vamos reduzir aqui o 1 hora. Então a gente entende o seguinte, ó, fez o até aqui, ó. Olha que situaçãozinha, hein? Que situação que a Ether Vista nos deixa aqui. Então, reduzindo o time frame, probabilidade é de fazer esse rompimento aqui. Mas olha o que aconteceu aqui. Nós temos, né, esses canaizinhos de alta que tendem a romper para cima. Tendem a romper para baixo, desculpa. Este pavio cravou no bloco de ordens. Por isso que navegar por time frames maiores é mais importante. Navegar pelos fractais é muito importante, desde o macro até o micro, para você conseguir estudar esse miolo, tá? Que nós estamos especulando ali. Deixa eu pegar o bloco de ordens aqui. Aqui. Então, olha como já muda, né? Como a figura da análise já começa a mudar. Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem aqui captura de topo, temos aqui em aberto a mínima do dia e a máxima do dia. Estamos dentro desse intervalo aqui. Eu posso até clicar aqui uma caixinha. Então, a Ether Vista está trabalhando dentro dessa caixinha aqui, ó. Dentro dessa caixinha. Então, dentro das nossas análises, o mercado ele tende a capturar mínimas externas e máximas externas, tá? Então, é assim que o mercado performa. Quando ele capturou uma máxima externa, ele vem capturar as internas, né? Que é da estrutura que forma. Então, olhando que nós temos um canal de alta e já temos aqui vários toques, acabamos de mitigar aqui este bloco de ordens aqui, esse bloco de ordens aqui em cima aqui, né? Que eu puxei só uma linha. Esse bloquinho aqui em cima aqui, ele mitigou, né? E a força da oferta aqui está muito forte, né? Então, visto que esses canais eles tendem a romper para baixo, vou permanecer com o meu mesmo viés, tá? Da análise passada. Por quê? Porque analisem, assistam o vídeo de Bitcoin, vocês vão entender o porquê que eu ainda especulo essa região aqui, tá? Lembrando que é aquele intervalo todo da análise passada, de 9 a 8 dólares, tá? Só tracei uma linha aqui para não ficar muito poluído, tá? Por que eu especulo ainda esse movimento aqui? Porque o SDT, ele vai performar, a probabilidade do SDT, ele performar positivamente. E ele performando positivamente, as altcoins elas vão corrigir um pouco mais. Pô, Deca, pode vir aqui capturar a máxima do dia, depois vir aqui? Pode, a gente não tem bola de cristal. Mas avaliando a tendência do ativo, tá? No intraday, no caso aqui 1 hora, a gente tem o que aqui, ó? Fundo, topo, e o que a gente faz agora? Ele segue o flow, a tendência, tá? Então, para a gente eliminar esse viés aqui, ó, esse aqui faltam meia hora, né? Esse próximo candle teria que fechar acima dessa região aqui de 11 dólares. Ele fechando acima de 11 dólares, a gente sabe que ele vai varrer essa liquidez aqui e cravar no bloquinho de ordens. Então, olha como que a gente especula e como que a gente analisa, como a gente vai se preparar para uma posição, digamos assim. O preço está lateral, eu preciso que aconteça um rompimento. Não vou atuar no meio do caminho. Por quê? Porque eu já acabei de falar que estamos numa lateralização, você pode ser estopado se caso você entre comprado, ou você pode ser estopado caso você entre vendido. Por quê? Justamente por causa dessa lateralização. Então espera o movimento acontecer primeiro. Depois você vai lá e analisa os pontos de interesse para você surfar a tendência de alta com mais, digamos assim, eficiência, tá? Não é segurança, porque não existe segurança nesse mercado, tá? É mais com mais qualidade, com mais eficiência. É diferente de você sair comprando em qualquer região, em qualquer local, tá? Então, nós estamos aqui, ó, com topos descendentes, tá? E fundos também descendentes, ou seja, uma queda. Para eu eliminar essa queda, eu preciso romper esse topo. Simples assim. Então, a gente vai aguardar candles fechados acima desse topo aqui. Se não fechar, família, ele vai vir buscar essa liquidez aqui, né? Essa liquidez, o que é, inclusive, a maior probabilidade, tá? Né? E trabalhar nessa região aqui dos 9 a 8 dólares que nós especulamos no vídeo passado. Deixa eu fazer o seguinte,
para não poluir aqui. Vou deixar aqui, ó. Aí, ficou melhorzinho, né? Aí fica mais bem organizadinho. Então, família, só para a gente voltar aqui, revisar a nossa análise, o que eu especulo para a criptomoeda é ter vista. Então, o que é esse quadradinho aqui? Já falei que é um intervalo das máximas do dia e mínimas do dia. Não capturou nem a máxima nem a mínima. O mercado tende a fazer essa captura. Temos aqui, ó, fundos mais baixos, bem como topos mais baixos. Tá? Então, estamos o quê? Numa tendência de queda. Para eliminar essa queda, precisamos romper aqui 11 dólares 11 dólares aproximadamente. Os candles começaram a fechar acima, a captura da máxima é bem mais plausível, cravaremos no bloco de ordem, se alinhar fluxo, uma correção da nova estrutura que vai formar. Beleza, faltam meia hora para fechar esse candle aqui ainda. Esse candle aqui, como nós temos um canal de alta que tende a romper para baixo, temos o flow de queda, que a tendência é dar continuação a essa queda. Temos liquidez. Esse fundo aqui, que não mitigou na nossa análise passada, também não foi mitigado. Logo, a probabilidade é de fato ele fazer este movimento aqui de captura de liquidez e vir para essa região. Tá? Então, é dessa forma que a gente especula aí as nossas movimentações. Tá? Eu digo assim, como dessa forma? É claro que existem outras milhares de formas de você especular, mas o que eu quero dizer assim é que você opera sempre a favor da tendência e aguarde acontecer, né, as movimentações. No meio do movimento, né, se você entrar comprado, você pode ser estopado. Se você entrar vendido também, por quê? Porque esse ponto aqui está em equilíbrio, tá? Então especula esse movimento aqui, tá? Para ter vista. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fique com Deus e até as próximas análises.